Senhores, olá, obrigado por terem vindo aqui ao programa Complicações. Eu estou aqui no estúdio da Univesp TV com o professor Flávio de Campos, que é professor de História da USP e também coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Futebol e Modalidades Lúdicas, o Ludens, e Vitor Blota, que é professor da Escola de Comunicação e Artes da USP e também integrante do Núcleo de Estudos da Violência, o NEV. Muito obrigado, senhores, por terem vindo aqui. Na semana passada, nós tratamos de violência também, isso por conta de um recorde que o Brasil teve no número de homicídios em 2014 e o Atlas da Violência, que é elaborado pelo IPEA, do governo federal, junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, indicou que houve, em 2014, pelo menos quase 60 mil homicídios no país, o que coloca o Brasil na liderança isolada desse índice extremamente incômodo. E hoje a gente resolveu focar um pouco o nosso assunto, também falar de violência, mas partindo desse conflito das torcidas de futebol. E a primeira pergunta que eu coloco para o professor Vitor Blota é a seguinte: a gente consegue ver, enxergar essa violência que ocorre entre os torcedores como um fenômeno à parte da sociedade, da violência que acontece como um todo, ou não? É um fenômeno que se integra também e se justifica também, assim como os outros fenômenos de violência na sociedade? Olha, uma resposta direta e imediata seria não. A gente não pode separar essas duas violências, a gente tem que entender atos de violência sempre dentro do seu contexto, sempre dentro das suas características e dos fatores que vão levando essas séries históricas da violência. Então, compreender sempre num panorama mais geral. Se a gente tem casos isolados, às vezes a gente gera uma percepção falsa, né, dos números de violência, mas, como você bem disse, esses números têm crescido, e principalmente a violência em relação ao homicídio. Se a gente pensar até na cidade de São Paulo, houve uma diminuição, se a gente for ver, nos últimos anos, apesar do aumento mais recentemente. E acho que tudo isso se deve aos últimos 30 anos de redemocratização do país, de um aumento da diversidade e das diferenças sociais, do cruzamento entre classes sociais e aí o aumento das situações de exposição à violência, às desigualdades, às injustiças sociais. Então, dentro de um panorama de diversificação da sociedade e do aumento da sensação de desigualdade e do aumento, então, da percepção dessas injustiças, a gente vê esses índices da violência relacionados ao crime. Mas, realmente, se a gente, de um lado, está aumentando o número de homicídios, a cidade de São Paulo, por exemplo, nos últimos 10 anos, ela teve uma sensação de não estar tão exposta à violência grave no seu cotidiano. E, principalmente, assim, pessoas que disseram que foram expostas a uma violência grave nos últimos anos, isso foi diminuindo ao longo do tempo. Só que o que aumentou? A percepção da insegurança, a percepção da falta de infraestrutura nos bairros, a perda principalmente, por exemplo, da presença do poder público, da iluminação, e isso aumenta a sensação de insegurança, faz com que as pessoas fiquem mais alarmadas, mais propensas não só a praticar um ato de reação brusca e agressiva contra um medo em relação ao seu cotidiano, mas também a apoiar atitudes violentas para resolver os conflitos. Como explicar essa contradição entre essa menos queixas, digamos assim, de sofrimento, de algum tipo de violência, mas uma percepção maior, de falta de sensação de segurança? Que é uma contradição, né? Acaba sendo uma contradição, mas justamente a gente percebe que as pessoas se relacionam com o espaço e com os outros indivíduos de acordo com várias percepções. Então, não só exatamente o que está acontecendo de fato, mas o que ouve acontecer, o que se escuta nos meios de comunicação. Então, eu estava conversando com o Flávio agora, a gente também tem nos meios de comunicação uma exposição da população de São Paulo de mais ou menos 30% aos programas como Marcelo Rezende e o Datena, né, o Brasil Urgente, Cidade Alerta. E isso, né, que esses programas têm
alto conteúdo de casos de violência descontextualizados aumentam, então, a situação de alarma, a situação, então, de fragilidade, de percepção de ausência da presença do poder público. Sim. E isso faz com que a gente crie situações, então, de predisposição à resolução violenta de conflito. E também há uma aceitação de determinadas políticas e propostas políticas que visem aplacar, às vezes com também aumento de penas, aumento de repressão ou criminalização de determinadas condutas como forma de resolver esses conflitos, o que acaba sendo contraprodutivo e também, então, contrário a uma ideia de tentativa de fazer com que as pessoas lidem com essas diferenças, trabalhem essas desigualdades e injustiças nas formas mais legais, pacíficas. Então, que a gente tem esse aumento, então, muito do cenário de percepção e sensação de insegurança que favorece a intolerância, que favorece, então, esses apoios a resoluções violentas de conflito. Bom, e o futebol, né? A gente tentando fechar um pouco agora nesse assunto, professor Flávio. Como o senhor concorda com essa ideia também que não dá para separar esses dois tipos de violência? Não, sem dúvida, sem dúvida. Não dá para você isolar, né? Não dá para fazer uma análise seletiva, né? Para usar um termo hoje muito em voga, né? Uma análise seletiva da violência do futebol, mesmo que ela seja mais acachapante. Né? Mesmo que essas cenas, né, a reprodução das cenas, elas acabam provocando no público, né, no cidadão, uma sensação de indignação e provocam também uma demanda por uma solução mágica, por uma solução imediata. Né? Como é que se resolve isso? É um problema muito complexo, que está articulado a isso que o Vitor colocou, que é essa percepção de insegurança geral, que tem a ver com essa questão, essa sensação de abandono, né? Essa sensação de abandono em relação ao poder público. E é interessante a gente pensar a questão da violência no futebol, em que locais ela está ocorrendo. Então, ela não está ocorrendo salvo negligência dos organizadores de partidas de futebol, como ocorreu lá no Paraná, naquela partida Atlético e Vasco, né? Que ali houve negligência evidente da organização, uma partida importante como aquela, e você não tem um policiamento à altura para conter as torcidas. Ou mesmo o caso célebre da Batalha do Pacaembu de 1995, né, em que uma partida envolvendo São Paulo e Palmeiras pela Copa de Juniores e um estádio em obras, né, com material de construção ali e um policiamento insuficiente para conter as duas torcidas. Então, quando não há negligência e omissão e incompetência das autoridades, os conflitos não ocorrem dentro dos estádios. Os conflitos estão ocorrendo fora dos estádios. Os conflitos desse último domingo, eles ocorreram em regiões periféricas de São Paulo. Então, isso corrobora um pouco o que o Vitor está colocando, que, de certa maneira, é revelador, é significativo de grupos de torcedores que estejam fora do estádio, estão na região periférica, talvez com essa sensação de abandono, e realizam a rivalidade, né? Levam as vias de fato à rivalidade fora do espaço do estádio. O que tem aí por trás, que é específico do estádio? Nós temos uma nova fase, né, da promoção desses espetáculos, que é o processo de modernização excludente em curso no Brasil com o estabelecimento das arenas. As arenas diminuíram o espaço de expectação das torcidas organizadas e dos setores populares. O valor dos ingressos é muito alto, é elevado, ele é proibitivo para as camadas subalternas da sociedade brasileira. Então, há um processo de exclusão, né? Há uma limitação do espaço de expectação e há uma exclusão e há um ressentimento em relação a isso que vai provocar ainda mais animosidade entre esses torcedores e uma sensação de que o poder público, né, ele é inoperante e ele não está voltado para esses setores. Né? Então, essa violência ela tem que ser pensada, a questão do futebol, ela tem vários aspectos. Né? Esse aspecto mais geral, do ponto de vista de uma população, quem participa das torcidas organizadas, em geral, são jovens. Então, nós estamos falando de uma faixa etária que vai aí entre 14 e 15 anos até 24, 25 anos. Esse é o grosso dos componentes das torcidas organizadas. Há que se pensar também que sociedade é essa no Brasil
que não conseguem mobilizar esses jovens para práticas mais positivas de cidadania e que perde o jogo, né, para essa coisa da violência das torcidas organizadas. Há um elemento de fundo aí para a gente pensar a nossa sociedade que não consegue trazer esses jovens para práticas positivas. Eu conversei com o delegado da Polícia de Repressão aos delitos de intolerância esportiva, uma delegacia dedicada ao combate à violência entre os torcedores de futebol. E ele me falou por telefone que passou esse panorama, me lembrou muito também desse episódio trágico de 95, mostrando que realmente, dentro dos estádios, quando a polícia consegue realmente fazer o trabalho bem feito, praticamente se contém a violência dentro das arenas, porém, só que agora o crime está fora, os crimes, né, que acontecem, como os homicídios estão acontecendo fora das arenas, esse que aconteceu a 30 quilômetros do estádio do Pacaembu. E segundo o delegado Mário Sérgio de Oliveira Pinto, ele disse que o que está acontecendo agora é que esses torcedores se organizam muito parecido com um crime organizado. São quadrilhas e que existe um fenômeno de vingança da vingança. Então, uma torcida vai lá, assassina um torcedor da torcida adversária e depois a outra torcida vai lá e começam esses fenômenos de matança de torcidas arquirrivais, principalmente aqui em São Paulo a gente tem Corinthians, Palmeiras e São Paulo e Santos, agindo com bastante violência. Em relação à política pública que hoje acontece aqui no estado de São Paulo, em relação também, tentando comparar, tentando fechar um pouquinho nessa visão que tem o que o delegado me passou, o que vocês acham disso? Olha, se eu puder comentar, eu acho que a gente até comentando aqui, os jovens são os que mais vão para os estádios e os jovens são os que cada vez mais estão expostos à violência. Então, dessa forma, a gente já vê que, né, os sujeitos dessa política pública, né, sendo os jovens, e aí no caso para a diminuição da violência, eles não podem ser, né, somente objetos de uma política punitiva. Né? Eu acho que aí a questão da vingança e da violência entre torcidas se assemelha também à própria dinâmica dos homicídios, né, na cidade, entre, por exemplo, né, facções criminosas e muitas vezes por suspeitos da própria corporação policial. O que acontece com o aumento das taxas de homicídio? Vingança mesmo entre assassinatos de membros de facções e grupos, então muitas vezes até ligados até a suspeitas de serem policiais. Então, os momentos em que houve a diminuição disso, houve por autocontrole desses grupos. Então, isso já dá uma ideia de que você criar uma política que por fora, externamente, vai criar um constrangimento, né, e somente por punições, acaba sendo uma tentativa de tratar o remédio, né, com remédio a doença, sendo que não ataca mesmo a causa dessa doença. Ataca só o sintoma, né, e não a doença. Exatamente, aí acaba, né, não trabalhando uma espécie de autocontrole, uma espécie de consciência de que o autoextermínio entre as torcidas, né, vai ser prejudicial para elas, não só em termos de punição, mas também, né, em termos da própria credibilidade, né, desses grupos, dessas associações e também esses vínculos, né, que precisam ser esclarecidos se tiver ou não com o crime. Porém, a gente estava suspeitando, né, por que aparece só nesses momentos, né, e não há uma política mais sistemática de investigação e de tentativa realmente de separar o joio do trigo nesses casos, né? O que parece como uma solução rápida e imediata para diminuir índices de criminalidade, e é o que a gente viu, não vai diminuir a sensação de insegurança das pessoas e a predisposição a essas atitudes de violência, né? Outra questão importante é o acesso a armas também. A gente vê, né, em termos legislativos, uma tentativa de desarmamento do Estatuto do Desarmamento, né? Uma tentativa de facilitar o acesso a armas, que é
justamente, né, uma das causas do aumento de homicídios. Inclusive, o Atlas da Violência que a gente tratou semana passada, tinha uma das questões era se o Estatuto do Desarmamento era ineficaz, né? E aí foi feito um estudo dentro do Atlas, se não houvesse, né, se não tivesse acontecido o Estatuto, qual seria o cenário hoje? Ele seria muito pior, segundo os estudos mais conservadores, inclusive do Atlas. Bom, professor Flávio, desde os anos 90 se discute, quando acontecem esses incidentes entre torcidas, se deveria se trabalhar a ideia de extinguir as torcidas organizadas, né, de banir as torcidas, não deixá-las mais frequentarem os estádios e simplesmente acabar com as organizadas, Gaviões da Fiel, Mancha Verde, a torcida independente, torcida jovem. E essa ideia realmente não vingou nesses últimos anos, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso e também sobre as políticas públicas que são adotadas para os torcedores hoje. Eu vou pegar o gancho aqui do Vitor em relação a essa rivalidade, essas vendetas. Então, você tem um histórico de vendetas entre as torcidas. As torcidas, elas guardam na memória, né? Então, a morte, o ataque de uma torcida a outra, e elas vão dar o revide, elas vão fazer a revanche. Existe aí uma ritualização da violência. Isso não é um fenômeno somente contemporâneo, isso é um fenômeno histórico. Né? Em diversas formações sociais ao longo da história, você tem grupos, né, que ritualizam a violência e fazem essa ritualização da violência, em geral, em ambientes festivos, em momentos festivos. O que acontece no nosso mundo contemporâneo? Dentro das torcidas, né, você tem essas rivalidades e há uma ritualização da violência dentro do estádio. Essa ritualização da violência ela é simbólica. Para a gente pensar um pouco a rivalidade ela pode ser muito saudável. Né? As brincadeiras que nós fizemos aqui antes de entrarmos no ar, em relação aos nossos times do coração, ela pode ser uma tiração de sarro saudável, bem-humorada, brincalhona. Ela pode ter um ingrediente um pouco mais forte dentro do estádio, com as coreografias, com palavras de ordem entre uma torcida e outra, provocações que não realizam a violência de fato, ou elas podem descambar, né, para mortes, para pancadarias, como a gente está vendo. Quando a gente pensa em soluções que são ineficazes em relação a isso, veja o que foi proposto, né, pelas autoridades na reunião de segunda-feira. Uma das medidas é torcida única dentro dos estádios. Mas a pergunta que não quer calar, se o conflito está ocorrendo fora dos estádios, se dentro dos estádios é praticamente unânime de que há um ambiente de segurança e que não está... Qual é a eficácia de uma medida que coloca a torcida única? Mesmo porque hoje já é quase única, né? Os clássicos já têm uma... Você tem uma restrição muito grande. O número de torcedores que não são mandantes, o espaço é muito pequeno. O que isso aumenta? Aumenta a exclusão. Significa que toda uma torcida que não está dentro do estádio vai ficar fora do espetáculo. Ou seja, se a gente pensar na lógica da exclusão, a gente não está melhorando a situação de segurança, talvez a gente esteja piorando a situação de segurança. Essa é uma questão. O senhor tinha falado, antes da gente entrar no ar, uma coisa que eu achei interessante, que a torcida eles procuram, então, segundo esse seu raciocínio, outros espaços para exercer a tal rivalidade. Exatamente. Eles vão procurar outros espaços para exercer a rivalidade e outros espaços de visibilidade. O que a gente tem dentro dos estádios hoje, os estádios são estúdios de televisão. Os estádios hoje, eles estão tomados por câmeras que pegam os detalhes dos jogadores, dos lances, a gota de suor que escorre do jogador, o trejeito. Naquele espaço estúdio, os torcedores também querem aparecer. É a lógica de uma sociedade de espetáculo, na qual nós estamos envolvidos. Nessa lógica de uma sociedade de espetáculo, nos telões dessas arenas, aparecem lá, o torcedor, o time está perdendo, é curioso, o time está perdendo, né, ele está triste, aí a câmera foca nele, ele se vê no telão, ele abre um sorriso, dá tchauzinho. O que é isso? Isso é uma ansiedade por visibilidade. Os setores subalternos também têm isso. Essas torcidas organizadas também querem a visibilidade. Às vezes uma visibilidade sadia na sua coreografia, às vezes uma visibilidade crítica, como das faixas, que a principal emissora de televisão, a Rede Globo, suprime da sua transmissão quando está fazendo, quando a faixa é contrária, traz alguma crítica à Rede Globo.
Essa supressão, ela é nociva até mesmo o convívio democrático, que a gente conviva com a crítica, já que hoje em dia a gente abriu a janela da crítica a todos os setores, que a gente também faça a crítica, permita a crítica aos meios de comunicação. Sim. Então, essa visibilidade, ela vai ser buscada e essa rivalidade vai ser buscada em outros lugares. Sim. Em relação à extinção das torcidas, essa foi uma medida, né, que foi implementada em São Paulo logo após, né, o conflito, a Batalha do Pacaembu, de 1995. Eu volto a frisar, a Batalha do Pacaembu, ela tem aí uma responsabilidade da Federação Paulista de Futebol, das autoridades policiais, uma negligência, uma incompetência tremenda, que explica aquele conflito, aquela tragédia, e foi feita por iniciativa do Fernando Capês, na ocasião promotor aqui de São Paulo. Olha que curioso, né? E a medida, veja, a medida não vingou, porque Mancha e Independente, né, alteraram a sua denominação, fizeram deram uma solução cosmética ali. Houve aí um processo de transformação de torcidas organizadas em escolas de samba, mudou-se a razão social e aí você continua a manter. O Vitor talvez até possa explicar melhor aí, do ponto de vista legal, a dificuldade que a gente tenha para impedir a livre associação de pessoas no Estado democrático. Sim, claro. Então, vai ser muito difícil você manter essa extinção. Agora, eu chamo a atenção para uma questão que está associada a isso. Uma série de coincidências, né, Fábio e Vitor? Uma série de coincidências que levam a esse conflito de domingo. Que coincidências são essas? A gente tem, evidentemente, o Fernando Capês, ele se tornou uma espécie de Thatcher, né, para as torcidas organizadas. Da mesma maneira que a Margaret Thatcher faz na Inglaterra em relação às torcidas organizadas, né, o Fernando Capês é o grande rival, é o grande inimigo das torcidas organizadas aqui em São Paulo. Quando aparece um escândalo da merenda e o Fernando Capês está envolvido, veja, de novo, eu não quero imputar nenhuma culpa a ninguém, né? Mas há um envolvimento, o nome dele é citado no escândalo da merenda. As torcidas organizadas, sobretudo do Corinthians, mas não exclusivamente do Corinthians, mas torcidas organizadas começam a portar faixas de protesto, de denúncia contra o Fernando Capês. As torcidas do Corinthians fazem uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa há coisa aí de menos de 10 dias atrás, 15 dias atrás, não sei precisar exatamente. Essa manifestação ruidosa, né, ela é seguida de alguns acontecimentos. Que acontecimentos são esses? Uma batida policial, e aquilo que o Vitor falava, se dentro dessas torcidas organizadas há suspeitas de tráfico de drogas, de presença da criminalidade, por que isso não é feito sistematicamente na política de combate à criminalidade e combate ao tráfico de drogas? Por que a batida policial a Gaviões da Fiel para procurar armas que teriam sido utilizadas para atacar um integrante da própria Gaviões? A equação não fecha direito. Há uma ação policial contra Gaviões, né, na semana que antecede ao clássico, sim. Uma ação ruidosa, e 2 dias antes do clássico, a notícia, a veiculação da notícia da agressão por parte de um integrante da Mancha Verde a um integrante da Gaviões. Ou seja, essa veiculação, ela jogou gasolina na fogueira do clássico. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado como a gente lida com essa rivalidade. Sim. A hora que você estratégias para lidar com ela, né? Pelo amor de Deus. Sim, eu queria aproveitar esse gancho, professor, porque está acontecendo aqui em São Paulo uma CPI na Câmara Municipal aqui do município, na Câmara Municipal de São Paulo, para tentar resolver um pouco ou dar saídas
para a questão da violência entre as torcidas. E o Laércio Benco, que é o vereador presidente dessa comissão, conversou comigo ontem por telefone e ele falou que tem dois lados nessa história. Tem a responsabilização criminal, que é o responsável pelo homicídio, que é um homicídio que acontece fora do estádio, como qualquer outro, e também tem as responsabilidades cíveis, que é você proporcionar às vítimas e aos parentes dessas vítimas uma indenização por danos morais, uma indenização condizente e a responsabilização, principalmente, das entidades responsáveis, o que hoje não acontece. No caso, seria a Federação Paulista de Futebol, que é responsável pelo Campeonato Paulista, seriam os clubes que são diretamente responsáveis pelas suas torcidas, e além do... Porque eles dizem o seguinte, o problema é ficar rivalizando polícia militar e torcedores, né? O que ele, na visão dele, ficando centralizado nesses dois atores, você acaba não conseguindo resolver muito essa questão. Eu queria saber da sua opinião, professor, e também comparando com os outros tipos de violência que acontecem na sociedade. Falta essa responsabilização? Eu acho que sim, eu acho que esse tipo de responsabilização civil e principalmente numa espécie de envolvimento das partes presentes nos conflitos para elas mesmas tomarem medidas de autocontrole, eu acho que são saudáveis muito mais, né, do que políticas criminais somente. Então, acho que é necessário haver essa articulação, sim, né, de formas diferentes de responsabilização. Sim, uma responsabilização individual em caso de crimes. Hoje, com as técnicas de investigação, você consegue fazer isso, mas eu acho que muito mais então do que banir a torcida organizada, envolver a torcida organizada e tratá-la, né, conjuntamente ao clube e a outras entidades sociais como uma entidade responsável, uma entidade que deve sim ser transparente porque atua numa atividade social. Então, se você vê algumas das declarações de líderes de torcidas organizadas, você vê que tem um discurso articulado, então capaz de, sim, abrir para uma responsabilização. Então, eu vejo muito mais as torcidas organizadas como parte da solução do que como realmente o grande problema, nesse caso do futebol, né? E eu acho que também queria dar uma informação interessante, até de uma autora que trabalha em termos da democracia, né? De modo geral, pensando que a nossa democracia ela cada vez mais forma de administrar os conflitos. E ela chama Chantal Mouffe, ela é belga, e ela fala que na democracia a gente tem que tratar os nossos opositores muito mais como adversários e menos como inimigos. A democracia é justamente o esforço para você tirar a questão da inimizade no sentido muito mais de destruição do outro para a existência de nós do que, na verdade, uma tentativa de convívio, então, com as diferentes disputas e posições. Então, isso vale, inclusive, transformação podia ser não só uma metáfora, mas também... Sim, é uma lição que vale, inclusive, para... Mas isso é interessante, pegar esse gancho do Vitor, essa questão de você trazer as torcidas e dialogar com essas torcidas e comprometer as torcidas com o espetáculo. Eu quero citar dois exemplos aqui interessantes em relação a isso. Um, da Anatorg, que é a Associação Nacional das Torcidas Organizadas, que tem muito pouco espaço na mídia, muito pouco conhecido, e o trabalho que essas lideranças de torcidas organizadas vêm fazendo no sentido de minimizar a violência internamente, né, como agentes, como lideranças legítimas de torcidas organizadas e que percebem que há um problema ali e que esse problema precisa ser resolvido e que tentam ações positivas por parte das torcidas organizadas. Havia um projeto que estava sendo gestado, ele foi interrompido por uma série de razões, inclusive a crise política, pelo Ministério do Esporte, com relação a essas torcidas. Então, havia um diálogo. O outro exemplo diz respeito ao GEP, ao Grupo Especial de Policiamento do Estádio, que existe no Rio de Janeiro. Que é um exemplo que o senhor poderia dar, né? Que é um exemplo interessante de uma polícia especializada, veja, é uma polícia militar, especializada em estádios. Quem montou, quem participou da organização disso é o Coronel Fiorentini, que hoje não está mais no GEP.
mas um policial muito lúcido, que praticava o diálogo com as lideranças das torcidas. Não significa ser omisso em relação à violência, conivente, de jeito nenhum, mas ele conversava, ele conhecia as lideranças, ele se reunia com as lideranças e teve experiências no Rio de Janeiro de controle da violência com torcedores das grandes torcidas rivais no Rio de Janeiro. E o problema lá também é tão grave quanto esse. Então, são dois exemplos interessantes para a gente perceber, assim, se houver uma prática democrática, de diálogo, de comprometimento, talvez esse seja um caminho mais interessante que simplesmente a criminalização e a extinção das torcidas organizadas. E um terceiro aspecto que eu queria lembrar é que algumas vezes em São Paulo, por força desse discurso de criminalização das torcidas, em algumas partidas de futebol, sobretudo em clássicos, mas em algumas partidas decisivas, às vezes a gente tem as torcidas organizadas de um clube, as torcidas organizadas de um outro clube e, às vezes, por despreparo, a polícia militar funciona como uma terceira torcida organizada. Tão violenta e tão despreparada e tão responsável pelos conflitos contra as outras torcidas. Então, a gente precisa de uma polícia também cidadã, uma polícia que saiba lidar com o conflito, né? E que resolver conflito não é simplesmente descer a borduna. É verdade. Senhores, muito obrigado. Infelizmente, o tempo acabou. Claro. Tínhamos muito mais a discutir, mas isso fica para uma próxima oportunidade. Muito obrigado por vocês terem vindo hoje ao Complicações. Obrigado. Prazer foi nosso. Obrigado.